Esse é o programa Educação em Evidência. E lembrando para vocês que estão em casa que o propósito desse programa é possibilitar que as escolas do nosso município elas possam apresentar aquilo que é desenvolvido em suas estruturas. Só que hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós não estamos recebendo uma escola do nosso município, seja ela do estado ou do município. Nós estamos recebendo a diretoria regional que é responsável pelas escolas estaduais aqui no município de Currais Novos. E para brilhantar o nosso programa hoje, nós estamos recebendo duas personalidades, umas das mais importantes ligadas à área da educação do nosso município. Eu estou falando do professor Aguinaldo, eu estou falando da professora Elba. Lembrando que o professor Aguinaldo, um dos maiores historiadores que nós temos no nosso município, e lembrando para vocês que estão em casa, viu? Diga-se de passagem, o maior prazer que eu estou tendo de recebê-lo aqui, né? Prazer gigante, que eu fui o aluno dele, depois eu pude trabalhar junto com ele e hoje eu estou tendo o prazer de recebê-lo no nosso programa, lembrando que é aquela sementezinha que nós estamos plantando para fazer com que a nossa educação, a educação do nosso município, ela possa ser valorizada ainda mais. Então eu vou deixar o professor Aguinaldo, o senhor para ficar à vontade e dizer para quem está em casa quem é o professor Aguinaldo. Primeiramente, eu agradeço ao convite, poder estar aqui presente, participando dessa conversa. É um prazer enorme nós expormos o trabalho da Nona DIREC, que tem na sua abrangência 12 municípios e temos 33 escolas estaduais para coordenar o trabalho que é executado pelas diversas gestões que atualmente todas elas foram eleitas, certo? Pela comunidade de cada sua escola dentro de cada município. É importante pelo fato de que a DIREC ela representa um centro de administração, tanto do aspecto pedagógico, econômico, de recursos humanos, certo? E para poder atenuar as necessidades e as demandas cotidianas que surgem de acordo com cada escola, né? Então, esse é o nosso principal objetivo, buscar alternativas para que possamos desenvolver um trabalho em conjunto, harmônico, e nós possamos levar o desenvolvimento da educação, que é um dos instrumentos mais importantes que nós temos no desenvolvimento social de qualquer pessoa, principalmente de nossos jovens. Olha, para vocês que estão em casa, o professor Aguinaldo já falou de que nós vamos tratar aqui. É justamente da Nona DIREC, a Diretoria Regional de Educação e Cultura, uma das várias que dá um suporte à Secretaria da Educação, e ele já deu uma pincelada de mais ou menos o que é a Nona DIREC e qual é o seu papel. Mas eu queria, professor Aguinaldo, que o senhor falasse para quem está em casa quem é o professor Aguinaldo na sua essência. Bem, o professor Aguinaldo é uma pessoa que vivenciou 31 anos em sala de aula, certo? Trabalhei nos anos 80 com a disciplina de Química, voltei para Natal, depois pude iniciar o curso de História, certo? Que eu sou apaixonado. E a partir da década de 90 voltei a Currais Novos e aí entrei de fato realmente para a educação na área de História, certo? Sou uma pessoa que tem uma responsabilidade de poder trabalhar de forma mais clara possível, certo? As pessoas que trabalham comigo no dia a dia, está aqui a professora Elba que pode nos dar algum testemunho nesse sentido, de que sempre procuro primar pela ouvir sempre os dois lados, quem quer que seja, certo? Gestor, professor, alunos, eu recebo e-mails de alunos, mensagem de WhatsApp, e sempre procuro ouvir o outro lado também para dar um retorno a essas pessoas. Então eu tenho essa preocupação de poder não, a partir de pré-julgamento ou de prejuízos, estabelecer qualquer juízo de valor. Então, eu sempre procuro manter um equilíbrio. Quantos anos de educação já, professor? No geral, fazem 33 anos. De sala de aula, 31. 33 anos. É fácil ser diretor da Nona DIREC? Oi? É fácil ser diretor da Nona DIREC? É e não é. Eu considero um privilegiado porque eu tenho uma equipe de primeira qualidade. Nós conseguimos, na medida do tempo que nós já estamos lá, desde 2019, estabelecer uma sistemática de trabalho que as pessoas compreenderam, certo? Aceitaram. Claro que há divergência, porque nós somos humanos. Existem momentos de divergência, mas sempre tenho tido a sensibilidade de contornar situações. Mas, principalmente em função da equipe que nós temos lá na DIREC, eu poderia dizer hoje que é relativamente fácil, mas tem as suas demandas que a gente tem que
que superar. Maravilha. Então, eu vou pedir licença ao senhor para apresentar Isso. a nossa outra convidada, né, a professora Elba. Dizer que é um prazer muito grande recebê-la aqui, né, e dizer do prazer de reencontrá-la, já que nós trabalhamos juntos, né, e hoje nós estamos tendo o prazer de nos reencontrarmos aqui. Seja muito bem-vinda e diga também para quem está em casa quem é a professora Elba. Olá, bom dia. Eu sou a professora Elba e com muito orgulho me intitulo como professora, né? Sou da área de linguística, da área de letras, mas atuo também há 30 anos nas funções pedagógicas, né? E tenho o privilégio de estar junto a Aguinaldo, junto à equipe da Nona Direc, desenvolvendo o trabalho à frente da coordenação pedagógica, né? Então, a coordenação pedagógica ela é bem gigante, como a Aguinaldo colocou, é uma regional extensa, né, de 12 cidades, de 33 escolas, mas de muitas equipes competentes e com vontade, comprometidas e firmes, né, do propósito que é cuidar da educação. Coisa boa. Muitos anos já nessa área de educação? 30 anos. Não quero deixar que vocês se aposentem não, né? Mas que coisa boa, que coisa boa. Vamos lá, gente. Para quem está em casa, nós vamos começar falando um pouquinho do que é a Nona Direc em si. O professor Aguinaldo já deu uma pincelada, né, relacionada ao papel, né, a questão de acompanhamento às escolas. Mas quando eu falo de Nona Direc, esse nome sempre existiu, é uma colocação nova, a Direc já passou por outros períodos e vem se readaptando. Já, há alguns anos atrás, algumas décadas atrás, era conhecido como NURE, Núcleo Regional de Educação, né? A partir da década, acredito que de 90, tornou-se Direc. No nosso estado, sobre o âmbito da Secretaria Estadual de Educação e Cultura e sobre a gestão da professora Maria do Socorro Batista, nós temos o quê? Nós temos 16 Direcs em todo o estado, certo? Então, a nossa compreende 12 municípios. Então, o papel da Direc, ela tem esse objetivo de coordenar e de representar a Secretaria de Educação nas diversas regiões do estado, certo? Então, o que representa a SEEC dentro das 12 municípios aqui do Seridó é a Nona Direc. Então, nós somos um intermediário, a gente procura estabelecer a ligação entre as diversas escolas que nós temos, no caso da Nona Direc, as 33 escolas, e a Secretaria Estadual de Educação, com as suas demandas, que são diversas. É questão ausência de professores, problema com transporte escolar, liberação de recursos para desenvolvimento de determinadas necessidades nas escolas, como obras prediais, como instalações elétricas, instalação de laboratórios, já que existe todo um processo dinâmico dentro desse sistema educacional que nós temos no nosso estado. Então, no caso, eu posso dizer que as Direcs é uma forma de descentralização da Secretaria de Educação, sim, para que as demandas dessas escolas, são um pouco mais de 610 escolas no estado, isso, não é isso? Sim, para que essas escolas elas sejam abarcadas por essas regionais. É isso, assim? É isso. Então, no caso, só para quem está em casa, né, dar uma memorizadazinha melhor. A Nona Direc hoje responde por 12 cidades, 12 municípios. E quantas escolas? 33. 33 escolas. Mas me diga uma coisa, como é que vocês estão fazendo para abarcar todas essas 33 escolas? Eu sei que tem um cronograma, né, para isso, mas essa viabilidade, ela é constante ou vocês têm um cronograma que determina que cada cidade venha a ser visitada num mês, por exemplo? Não, é assim, nós estabelecemos esse cronograma, como você falou, certo? De visitas sistemáticas, tanto no aspecto financeiro, econômico-financeiro, como pedagógico, certo? Por exemplo, próxima semana, nós teremos um encontro em Parelhas, reunindo polos da cidade circunvizinhas de Parelhas, que participarão da nossa segunda jornada pedagógica. Elba pode ampliar um pouquinho sobre esse aspecto. Por exemplo, o professor Aguinaldo, enquanto diretor da regional, e a professora Elba, enquanto coordenadora pedagógica da regional, no seu ponto de vista, o senhor poderia apontar um dos entraves, hoje, da Nona Direc relacionada às escolas? Recursos, a liberação de recursos, que às vezes
não é nem tanto o fato da liberação do recurso, mas é sistematicamente o protocolo, a burocracia para a liberação dos recursos. Porque Entendeu? provavelmente dinheiro tenha para isso. Não, tem. Nós temos alguns programas que estabelecem isso. Mas em função de se tratar de recursos públicos, né, de estarem sempre sendo cobrados pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas do Estado, então tem que cumprir todas as etapas desse processo. E às vezes isso tem uma demanda, certo? E que muitas vezes não chega a tempo da necessidade que existe daquele momento em determinada escola. Então isso às vezes cria entraves e dificuldades maiores. Mas nós não podemos fazê-lo sem cumprir todo esse processo, porque posteriormente isso vai gerar muitas dificuldades, né? E vai impedir a remessa de futuros recursos que possam ser necessários. E pedagogicamente falando, professora, se fosse para a senhora citar hoje um desafio. Pedagogicamente, o desafio é a gente garantir a atividade fim, que é a aprendizagem, né? Nós temos avaliações para começar as internas, que são de muita importância, porque quando a escola avança e cuida estrategicamente, né, de ciclos, de rotinas, de processos, sejam eles pedagógicos e administrativos, em função da liderança pedagógica, a gente tem uma engrenagem organizada para essa atividade fim ser mobilizada e a gente ter uma evolução de educação, né, uma evolução de aprendizagem. Então, como Aguinaldo colocou, o Estado está fatiado em 16 regionais, nós somos a 9ª, e nós atuamos a partir de um plano estratégico geral, né, que é o do Estado. Partindo desse do Estado, é estratégico porque a gente tem o da regional, com as metas da regional, específica a partir de todos os processos, não apenas pedagógicos, né, mas os administrativos financeiros, como Aguinaldo colocou, eles determinam determinadas decisões e a gente implanta também programas, implanta ofertas. Nós temos as ofertas ampliadas agora de ensino médio. A gente tem uma oferta bem cuidada agora, que é o da educação integral, né, tanto no ensino fundamental como no médio. Então, esses processos são processos de planejamento estratégico da rede. E a gente, como regional, também vai mapeando, né, quais são as escolas, os municípios que podem ir, à medida desse planejamento, avançando também nesse tipo de oferta. Então eu me atrevo a dizer que o carro-chefe da Nona Direc hoje é o setor pedagógico. Com certeza. Para que as escolas avancem. Eu costumo muito dizer que a gestão ela tem, no mínimo, 5 dimensões, né? Mas a dimensão pedagógica, todas as demais precisam fazer a pedagógica funcionar, porque a pedagógica envolve a atividade fim, que é entregar, né, crianças, jovens, tendo tido um processo de formação integral, multidimensional, né, cuidado, com uma formação cidadã, com uma formação pessoal, que lá na frente, ao final da educação básica, que a gente cuida de todas as etapas, a 9ª regional, ela tem todas as etapas. A gente tem anos iniciais, ensino fundamental, anos finais, e nós temos ensino médio em suas diversas ofertas, inclusive a oferta técnica e profissional, que também tem avançado. A gente tem 6 escolas, né, e escolas com processos que a gente também vê os jovens ingressando no mundo do trabalho, né, vê os jovens encaminhados e a escola também crescendo na sua própria atuação, na sua própria, né, no próprio fortalecimento, às vezes até de uma comunidade, de um território. Fazendo com que o processo de ensino-aprendizagem ele avance, né, cada vez mais. Ele avance e emancipe pessoas, né? Ao final da educação básica, a gente quer fazer essa entrega do jovem que não deixou a escola. A gente quer fazer essa entrega do jovem cidadão. Exatamente. Para vocês que estão em casa, nós estamos recebendo a 9ª Direc, a 9ª Diretoria Regional de Educação e Cultura, certo? Para vocês não esquecerem que essa regional ela é responsável por 33 escolas em 12 cidades, certo? Então, vou convidar vocês que estão em casa, a professora Elba e o professor Aguinaldo, para a gente dar uma passeada pelas estruturas da 9ª Direc hoje. Para quem está em casa,
possa perceber, não é, como é que funciona toda essa engrenagem de suporte às escolas que são contempladas pela regional. Vamos lá? Ok. Me diga uma coisa. Esse brasão aqui, ele é um brasão forte, não é? Que passou por mudanças, não é? E o senhor, enquanto diretor dessa instituição, quando o senhor chega todos os dias lá no Direc e que fica visualizando esse brasão aqui, o que é que passa a cabeça do senhor? Assim, passa assim, que eu tenho que manter uma responsabilidade atenta, certo? Alegria por estar tendo a oportunidade de trabalhar no que eu gosto, que é a educação, certo? Principalmente por eu não ser norte-riograndense, né? Eu sou carioca, mas já estou aqui há muito mais tempo no Rio Grande do Norte do que estive no Rio de Janeiro, certo? Então eu aprendi a amar esse estado e particularmente essa cidade. E esses anos de convivência que estive aqui junto da minha família fez com que nós criássemos laços de desenvolvimento e de apreço à cidade de Currais Novos. Muito bem, que coisa boa. Essa é a fachada da Nona Direc? É, a fachada da Nona Direc. No caso, eu tenho 2 pisos na estrutura Isso, atual? 2 pisos, exatamente. Tem essa primeira que está com essa grade aí aberta, é o nosso Recursos Humanos, certo? Que antes era o Núcleo de Tecnologia, que nós desativamos pelo fato das escolas hoje estarem com esse laboratório em todas elas, em grande parte, certo? E nós transferimos para aí pela facilidade de acesso, principalmente para as pessoas mais idosas, que tinham, às vezes, certas dificuldades de locomoção. E o piso de cima fica todo... O restante, o pedagógico, o financeiro, a inspeção escolar, fica também o setor de esportes, certo? E a administração em si. Vocês que estão em casa, quando vocês passarem por perto da prefeitura, que observarem esse prédio, já sabem que é o prédio da Nona Direc, né? E não vão mais se perguntar o que é a Nona Direc e qual o papel dela, porque isso a gente já está, né? Então vamos para frente. É a galeria dos ex-gestores, né? Da Nona Direc. Isso aí desde da época do 8º Núrio? Desde a época do 8º Núrio, exatamente. Muito bem. Desde essa época. Que coisa bacana. Essa aí parte aqui é a fachada interna do Recursos Humanos. é aquela térreo, parte de baixo. De térreo, Muito isso. bem. Aí que setor é esse aqui, professor? É o setor de Recursos Humanos, onde faz as nomeações dos convocados, tanto efetivo como temporário, e também cuida da documentação pessoal dos professores, principalmente para dar entrada e início ao seu processo de aposentadoria e vigência dele como funcionário do Estado, Até mesmo especificamente da o Secretaria de Educação. Cidade, então Hoje, como você lembrou bem agora, nós temos toda uma interação virtual com todas as escolas, entendeu? Todas as escolas têm um e-mail institucional, então a fácil comunicação com a Direc, ela é constante, entendeu? Basta o gestor entrar no e-mail da escola e ter contato conosco. Aqui as meninas trabalhando Isso. lá no setor. Exatamente, né? Recursos Me diga uma Humanos. coisa, hoje, a Nona Direc sofre com falta de pessoal, tá tudo completinho. Não, hoje atende a demanda. né? Mas nós temos, assim, pessoas que estão no processo de aposentadoria. Então, nós estamos tendo cuidado de buscar novas pessoas para completar esse quadro. Eu queria chamar a atenção desses armários aí, que são as fichas individuais de todos os nossos professores. Todas essas fichas hoje... Dessas duas cidades. Todas as fichas hoje estão digitalizadas e colocadas no nosso servidor. Né? Porque eu sempre tive uma preocupação muito grande. Caso acontecesse alguma coisa, se perdesse algum dado, nós teríamos uma dificuldade imensa, já que tudo é físico. Então, nós já digitalizamos todas essas pastas, estão todas nos nossos servidores de fácil acesso eletrônico. Muito bem. Então, dando continuidade, nós chegamos aqui à área de acesso ao piso superior, é isso? Muito bem. Área de espera. Isso. Aqui eu vou ter A recepção. Essa recepção, ela dá acesso à sala da diretoria, é isso? A sala da diretoria e demais dependências. Muito bem. Saindo aqui da sala da recepção, nós chegamos na sala da diretoria. Isso, no nosso ambiente de trabalho. Exatamente. Já deu para perceber que o homem é tricolor, né? Quem me conhece sabe disso. Muito bem. Então, saindo aqui da sala da direção,
nós chegamos no setor da professora Elba. Exatamente. E esse setor aí, o que dizer dele, professora? Esse setor é um setor de muita gente comprometida. Somos 10 assessores, nós temos a 11ª, que é Ana Luísa, né? Uma das psicólogas contratadas pelo Estado, a rede estadual. Agora, em virtude da gente trazer muitas demandas, né, do adoecimento mental até após esse período de pandemia, esse processo de ansiedade que nós sofremos, que os jovens sofrem, dessas demandas que a escola tem, hoje nós contamos no setor pedagógico com a atuação de um psicólogo, né? E temos os assessores organizados pela divisão de trabalho com relação ao atendimento às escolas e com relação ao que cada escola oferta, que existe uma complexidade, né? Então, nisso. só no setor pedagógico hoje, quantas pessoas? A gente tem 10 pessoas. Que se distribui para as 32 escolas, né? Mas não só para 32 escolas, para a complexidade delas. Por quê? Porque em uma escola a gente não só tem um tipo de oferta, nós temos poucas escolas exclusivas, né? Então, em uma escola só, a gente às vezes tem lá a complexidade do ensino fundamental, de algum tipo de ensino médio, seja ele o ensino médio propedêutico, né, da oferta propedêutica, ou da oferta profissional, ou integral, e ainda EJA. Então, são demandas que a gente atende perfis de estudantes diferentes, uma complexidade também que é interessante chamar a atenção, e até linkar com o comentário que você fez do Brasão, é que nós temos a complexidade de diversos territórios, né? Porque quando a gente fala na atuação de regional, a gente não está falando de Currais Novos. A gente está falando do campo, a gente está falando da cidade, a gente está falando da região do Seridó em sua extensão, né? E sua complexidade, de formas de trabalho, de formas de viver, de formas de todas as expressões que fazem parte da diversidade, né, até. Professora Elba, eu posso me atrever a dizer que as escolas avançam a passos largos hoje, pedagogicamente falando, diante das suas complexidades de cada território? Eu entendo que sim, porque a gente tem um processo de gestão democrática, né? O Estado do Rio Grande do Norte, ele faz o processo seletivo. As escolas, elas têm a autonomia de escolher os seus representantes, e esses representantes que se formam líderes na própria comunidade fortalecem as suas escolas. Então, a mobilização da regional, claro que é de articulação, que é de processo formativo, que tem um trabalho, como você colocou, de atendimento por cronograma e através desses atendimentos que a gente chama ciclos formativos, e ouvir o território, e ouvir a escola, e fazer essas visitas que a gente chama visitas técnicas, né, para saber atuar, para saber o que devolver, que devolutivas a gente tem que fazer, chegando com diversos tipos de formações. Por exemplo, lá na visita que a gente faz de atendimento desse cronograma na escola, a gente pode perceber que essa gestão não está fortalecida com relação aos seus processos financeiros. Então, a gente já articula um setor da nona regional. Se a gente pensa que ela está no setor pedagógico fragilizada com relação às discussões de inclusão, ou uma demanda alta de alunos com deficiência e com diversidades que precisam ser traduzidas numa forma específica de trabalhar. Então, nós temos profissionais específicos que atendem isso. Aciona o setor responsável e também essa divisão de trabalho, né, e de complexidade, ela se dá também de forma coletiva. Então, esse contato com a escola e com esse processo de compreensão do atendimento, né, lá na escola, das pessoas que estão lá, isso fortalece, sim, as gestões. Então, eu entendo que é a passos largos, porque hoje nós temos também a regional fortalecida pela chamada, pela convocação de equipes pedagógicas, né? Nós passamos muito tempo na rede estadual com a necessidade de uma equipe pedagógica fortalecida. Às vezes, uma escola com 3 turnos, por exemplo, a gente tinha um coordenador. Um professor coordenador, né, da escola como um todo, que faz parte da equipe gestora. Hoje, não.
a gente tem na maioria das escolas, né, Agnaldo, uma equipe fortalecida pela função de apoios pedagógicos. Isso faz toda a diferença. Que né? faz toda Claro, a diferença. Muito bem, muito bem. Então, saindo aqui da parte pedagógica, aí nós vamos adentrar aqui, vocês produzindo aí do setor já na sala propriamente dita da parte pedagógica. Parte sim? pedagógica, os assessores atuando. Muito bem. Isso. Reuniões constantes no setor? Sim, a gente tem De alinhamento. Isso. Nós temos o estabelecimento de uma rotina estruturada, né? E a gente reproduz essa rotina com as escolas, rotina e constância, exatamente para a gente entender as ações priorizadas. Então, esse ano, por exemplo, a gente toda segunda-feira é um dia de rotina do setor pedagógico fazer o alinhamento, porque a complexidade é muito grande e a gente precisa entender o trabalho de cada um e as demandas que cada um recebe, porque a gente recebe por instância. Nós estamos na mediação, então a gente recebe demandas da escola e a gente recebe demandas da secretaria. Então, quem tem que estruturar o atendimento somos nós, né? Senão, a gente dificulta ainda mais o trabalho. Então, nessa atuação de rotina e de constância, a gente decide os processos pedagógicos e aqueles prioritários. Esse ano, por exemplo, a prioridade, né, pelo plano da secretaria e da regional para as escolas é a recomposição de aprendizagem. Então, para recompor a aprendizagem, a gente faz gestão do ensino, que é do currículo, e a gente faz gestão da aprendizagem, que são dos processos que levam, né, o aluno a aprender ou não, e a gente olhar isso nos cortes bimestrais. Então, sai em definitivo aqui da imagem que vocês estão produzindo, porque às vezes o pessoal diz assim, por que você faz questão de mostrar as imagens? Porque uma coisa é você falar e outra coisa é quem está em casa ver o que nós estamos falando, né? Por isso que eu fiz questão de chegar de surpresa e tirar foto, que é para pegar todo mundo produzindo. Não deixar todo mundo arrumadinho, né? Não, vamos nos arrumar para tirar foto. Não, então a gente já tira aqui todo mundo produzindo. Então vocês que estão em casa, nós vamos sair aqui da foto das meninas produzindo no setor pedagógico e chegamos aqui na inspeção escolar. Quando eu falo em inspeção escolar, estou falando de quê? Assim, a inspeção escolar ela tem como objetivo a administração da escola com relação à documentação do aluno. Passa pelas matrículas, pelo registro do currículo do aluno, certo? Passa pela questão da gestão efetiva da escola junto à inspeção escolar do Estado. É a questão de documentação, como tem na secretaria de cada escola. A inspeção escolar representa todas as secretarias de todas as nossas 32 escolas. Muito bem. Tá certo? Então quer dizer que internamente saiu da secretaria da escola, vem para a inspeção escolar para poder chegar em Natal. Para chegar em Natal, que administra todo o Estado, a inspeção escolar da Secretaria Toda a Educação, escrituração. toda a né? escrituração da escola. Que se não estiver perfeitamente da maneira que é para ser, Pronto, vai às dar vezes- um entrave muito grande. Isso. Os alunos terminam o terceiro ano, né? Recebem a certificação. Então, nós encaminhamos aqueles certificados com respectivos currículos para acompanharem, conferirem a questão das notas, da quantidade de horas-aulas dadas, se documentação de filiação está certa, endereço, tudo isso para a gente poder ratificar a certificação Então, isso daquele que você está aluno. colocando já é uma resposta para quem está em casa, que às vezes assim, eu terminei meu ensino médio e o diploma ainda não chegou, porque existe toda Porque uma existe parte toda uma fiscalização, burocracia, de né? estruturação. Por exemplo, a gente tem em torno de, acho que, quantas turmas? 30 turmas, não foi? De terceiro ano, só de terceiro ano do ensino médio. Cada turma com uma média de 25 a 30 alunos. Então, você tem por baixo 900 certificados para verificar manualmente, disciplina por disciplina, carga horária, com a escrituração de modo geral. É um documento oficial, E exatamente. que isso vai para a Secretaria da Educação. De educação, para ratificar, para poder também voltar. comunicar ao MEC. E isso nós estamos falando apenas de Currais Novos. Só de Correios Novos. Imagina o estado todo. E oficializa duas coisas muito importantes da escola, que é o calendário escolar e todas Isso. as suas adaptações em cumprimento. virtude de ser regional, né? Por exemplo, nós estamos vivendo agora os recessos diferentes para cada cidade. Então, isso inclui uma complexidade. E também, outra coisa que organiza a escola é as matrizes curriculares, né? Tudo que passa pelo Conselho Estadual de Educação vem definido para a inspeção escolar atuar na organização da escrituração da escola. Então, é um setor que... Só fazendo parêntese aqui no que Elba acabou de dizer. Isso faz com que
determinados alunos cheguem transferidos de um sistema escolar, como o Instituto Federal, certo? Com os cursos profissionalizantes, subsequentes, etc., e querem entrar, né, no respectivo ano em que se e às vezes não pode, porque justamente a questão do currículo e a carga horária trabalhada. Se analisa caso por Isso, caso. é quem faz essa avaliação para conceder ou não a matrícula do aluno. E às vezes tem pessoas que pensam a questão da escola. Não é da escola. É toda uma legislação exigida para que seja cumprida. Então, tudo isso que vocês falaram já entra nessa próxima imagem. Está tudo organizadozinho aí. Ainda aí, demonstrar interlocução também com a Secretaria Municipal de Educação através do transporte escolar, né? Também é nesse setor que se faz a interlocução com relação a rotas, a atendimentos, né? As decisões em regime de colaboração com os municípios. Rapaz, é uma engrenagem muito grande, né? Uma engrenagem. Venha a funcionar perfeitamente. E aí nós temos outros órgãos que nos colaboram com isso, não só a Secretaria, mas como também a Undime, certo? Que faz parte, que administra essa questão, as discussões, as articulações. E entra no sistema de parceria. Isso, sistema de parceria, convênio de parceria, exatamente. Então, saindo aqui dessa área aqui, né, da última imagem do setor de inspeção, nós vamos chegar aqui. Que sala é essa, professor? É o nosso setor financeiro, né? É um setor financeiro da DIREC que faz... Que acompanha todas as escolas também. Que acompanha todas as escolas, prestações de conta, porque hoje em dia nós temos um desenvolvimento de recursos que são entregues diretamente às escolas, né? Para os gestores administrarem e usarem. Por exemplo, a questão dos recursos para a aquisição da merenda escolar, que aí envolve fornecedores locais, envolve a agricultura familiar. Então, tudo isso tem que haver a prestação de contas desses recursos. Então, quem fiscaliza tudo isso é o setor financeiro da DIREC, correspondente às nossas escolas, né? E isso aí, depois de conferido e batido, vai para a Secretaria de Educação, que depois encaminha ao Tribunal de Contas do Estado, que também faz a sua avaliação, confronto, e a gente ainda nesse processo sempre temos a supervisão do Ministério Público, entendeu? Porque está ali, se trata de verbas públicas, né? Há a necessidade de se ter uma responsabilidade dobrada com relação a isso, porque nós pagamos por tudo isso, né? Os nossos impostos são para custear todo esse processo. Eu acho que quem está em casa deve estar impressionado demais, porque nós que estamos aqui, quando nós começamos a falar a fundo de cada setor, né, dessa engrenagem completa, que existe a peça principal, que é a peça humana por trás, até nós vamos ficar um pouquinho, né, vamos dizer assim, admirados pelo que vocês próprios fazem. Isso é muito importante, tem um valor muito grande, porque isso mostra a dinâmica, né, da representatividade de uma diretoria regional de educação e cultura, certo? Como a Elba falou muito bem, cada território tem as suas especificidades, então a exigência para que haja uma efetivação de todo esse processo difere de região para região, mas a intensidade é a mesma, a responsabilidade é a mesma. Bacana. Então, okay? Para complementar, no setor financeiro, ele também requer conhecimentos específicos, porque as escolas elas trabalham tanto com recursos públicos federais, né, como estaduais, e para fazer essa prestação de conta, a complexidade também de cada tipo de prestação de conta, de cada programa, você sabe muito bem disso que, né, já foi que foi gestor. A legislação específica de cada legislações segmentação. específicas. Imagine todas essas escolas mandando suas prestações de contas para serem avaliadas aqui, para ver se está tudo na ordem, porque caso contrário vai ter que ser refeito mais uma vez. E impede o recebimento de futuras remessas de recursos, porque está em débito com a comprovação de despesas passadas. E se acontece alguma falha daqui para a secretaria... A escola pode deixar de receber. Muito bem. Que coisa. Que é uma engrenagem muito grande. Saindo aqui do setor financeiro, nós vamos entrar agora na parte pedagógica propriamente dito, né? Propriamente dita, relacionada à questão de acompanhamento de projetos de vocês às 33 escolas
que avançam a passos largos, né, no processo de desenvolvimento do ensino-aprendizagem, do foco principal, que é o aluno, né, e fazer com que ele consiga dar um bom andamento àquilo que ele planeja para a sua vida, né? Professora Elba, e essa frase aí que me chamou a atenção, lá na nona Direc? Unir-se é um bom começo, manter a visão é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. É o senso de equipe, né? O senso de colaboração. Eu penso que quando a gente trabalha entendendo que as pessoas são diferentes, que diariamente a gente está aberto a ouvir, né? Como a Aguinaldo colocou, e a entender as pessoas, entender que entre as pessoas, né? A gente gere também como líderes que somos dos lugares que a gente está. A gente gere pessoas e gere conflitos. E isso é fundamental para a gente fazer esse coletivo se sentir bem. Ninguém trabalha bem num ambiente inseguro. Então, cada indivíduo da nona Direc hoje sabe o seu papel. Sabe, sim. Sabe a sua dimensão. Sabe. E sabe que não pode soltar a mão. Isso. A visão, ela precisa ser comum e entendida, né? Que é de manter a instituição zelando pela qualidade, por dar conta desses processos, que são processos gigantes, mas que são processos que vão fazer a transformação da educação, né? Inclusive, eu me atrevo até a dizer que a nona Direc, se não for a mais reconhecida, é uma das mais reconhecidas entre as 16 Direc. Nós temos esse histórico, né? De que nós temos uma preocupação muito grande de manter esse nível de organização e de cumprimento das demandas que nós temos, bastante ressaltado lá na própria secretaria, em diversos encontros que nós participamos. Eu queria só fazer uma observação aqui com relação ao nosso setor de esportes, certo? Que é um setor extremamente dinâmico, que tem como responsabilidade a questão não só dos jogos escolares, em parceria com o município de Currais Novos, e que agrega os GERNES, né? Periodicamente com a participação da secretaria, mas eu queria ressaltar ultimamente a questão do esporte paralímpico, né? Quem tem tido uma dinâmica muito grande, uma participação muito grande. Tivemos recentemente, ainda no início desse ano, uma movimentação que foi bastante salutar. Tivemos uma cooperação muito grande no Instituto Federal, que sediou os jogos. Tivemos movimento paralímpico, muito legal mesmo, uma participação que nos surpreendeu. Tivemos ao ano passado o início e esse ano foi um número surpreendente de participantes, com equipes de outros municípios, entendeu? Inclusive até fora da nossa Direc. Então isso foi importante, por quê? Porque mostra a grandeza dessa política de inclusão, certo? Que está muito enfatizada, não só pelo governo federal, mas como pela nossa governadora, certo? Sendo extremamente valorizado. Então isso é importante, certo? Ressaltar aqui, por quê? Porque isso agrega, né? Isso agrega e a gente mostra para a sociedade de modo geral que a inclusão, ela chegou para ficar, né? Independente de qualquer coisa, embora ainda haja momentos e ações isoladas de preconceito, mas a gente está vencendo, não é uma coisa que vai se superar agora, mas o trabalho tem que ser contínuo, ele tem que fazer com que uma mudança de cultura. Infelizmente, no Brasil, nós temos heranças preconceituosas muito fortes ainda, certo? Com relação às pessoas com deficiência, com relação ao negro, com relação à mulher. Então, nós precisamos trabalhar isso de forma paulatina, porque isso está enraizado na nossa cultura, desde o nosso processo colonialista, certo? Então, a gente tem que... O trabalho tem que continuar persistidamente, sem que nós não desista desse processo. Mesmo que haja momentos de enfraquecimento, mas a gente tem que levantar e continuar à frente, porque é determinante para a nossa sociedade. Para vocês que estão em casa, já estão percebendo, né? A bancada hoje está muito pesada, viu? Uma bancada fortíssima e falando de coisa boa, que é falando de educação. Que apesar de todas as suas dificuldades, todos os seus entraves e todos os seus aspectos burocráticos, ela avança no município de Currais Novos
e na 9ª Diretoria Regional de Educação e Cultura. Então, saindo dessa imagem aqui de Henry Ford, eu queria que vocês falassem para mim dessa jornada pedagógica. Todas as escolas que nós vemos aqui, cada escola fez a sua colocação relacionada à sua jornada pedagógica, que começa a nível aberto e depois se torna a nível interno para cada escola, né? Me diga uma coisa, quando eu falo de jornada pedagógica para o Estado, para a Secretaria da Educação, é tão forte assim? É o momento das escolas repensarem? Nós temos grandes ações, macroações, rodando no Estado, que é interessante a gente destacar. Como você colocou, muitas vezes a gente está de fora e não entende aquele processo, né? Então, o Estado do Rio Grande do Norte, ele ganhou, de 2019 para cá, o documento curricular do RN. Então, por que eu quero destacar? Porque no nosso estado não tinha antes um documento curricular. Muitos estados tinham e a gente não tinha. Então, inclusive as avaliações externas, elas eram baseadas nos recortes de matrizes curriculares do Enem, do SAEB. Não, o que é isso? O que é o documento curricular? É um documento que dá as referências do que ensinar na escola, que atualiza as competências básicas, né? Através de outras referências, que são documentos nacionais, como a Base Nacional Comum Curricular, que já vem das diretrizes curriculares, e o Estado passou a ter um documento que define em cada etapa, né, e por série, também por área do conhecimento e por componente curricular, o que o professor precisa ensinar e o que os estudantes precisam aprender. Claro que nessa construção desse documento de referência, cada escola vai ter a responsabilidade também de fazer os seus questionamentos locais, de olhar seu território, de olhar os seus atores, de olhar os seus sujeitos e elaborar em cada escola o seu próprio currículo. Então, nós temos passado por isso quando você falou se o pedagógico estava a passos largos, tá? Porque isso é uma conquista prevista em Constituição desde 1988, e a gente teve em 2019, né, essa publicação. E nós tivemos também um grande movimento. Foi rápido, né? A publicação. Pois é. O processo, né, de escrita tem mais de 1000 páginas. Então, o processo de escrita também gigante. Foi agora um e-book com relação aos itinerários formativos, que foi feito, né, pela produção dos próprios professores. Então, os professores do Rio Grande do Norte, eles são autores das trilhas de aprofundamento, né, que também estabelece toda essa discussão nacional, né, e como está a discussão no nosso estado. Está também a passos largos, porque nós temos também documentos que foram produzidos pelos próprios professores. Como são 16 regionais no estado, e a gente se reúne para essa produção por polos, né, de DIREC. Nossa DIREC costuma se reunir com a 7ª DIREC, que é Santa Cruz, e com a de Caicó. Então, essa produção, ela foi publicada também, é outra publicação que tem de orientação dos processos pedagógicos nas escolas. Então, nós temos o documento curricular e os itinerários formativos também construídos a partir desses documentos já elaborados e publicados. Então, essa imagem aqui retratando a jornada pedagógica e a posse dos novos gestores que já adentram na questão dos documentos que tem que ser encaminhado e colocado em prática. Implementados, porque não adianta só construir os documentos e as discussões, a gente precisa implementar. Então, uma implementação de um processo de educação e de currículo não é em 1 ano, nem em 3 anos, ou no ciclo de uma gestão, né? Entendemos que ao longo de uma década é que a gente vai entender até que ponto a gente conseguiu, de fato, implementar um currículo no Estado. Muito bem. Né? Como só fazendo um recorte no que você colocou inicialmente com relação à jornada pedagógica, um dos aspectos mais importantes que nós consideramos nesse processo é, como Elba falou, a construção dela, que os professores participam, contribuem a partir das sugestões que são encaminhadas pelo setor educacional pedagógico da secretaria e das regionais, no sentido deles se sentirem coautores desse processo, para poder posteriormente ele cobrar dele mesmo. Entendeu? Ele fazer uma autoavaliação e ver até que ponto, de fato, ele está cumprindo com o que foi
planejado e o que foi pedido no sentido de obter um resultado melhor para seus alunos. Então, essa jornada pedagógica, o lançamento oficial a nível de estado e a nível de regional, elas têm essa autonomia, essa liberdade de promover suas jornadas pedagógicas. Nós já promovemos a nossa primeira, que foi em fevereiro, e agora nós estamos retornando com o início no segundo semestre. Então, no caso, a jornada pedagógica da regional é distribuída em 2 momentos, um no início e o outro no meio do ano, é isso? Os grandes eventos, sim, né? A jornada pedagógica, ela se desdobra no calendário escolar semanalmente nas escolas, né? Isso é um passo que a gente vem construindo também esse entendimento com as escolas, porque parte do processo formativo, de formação continuada, hoje é feito pelas escolas. Por isso que você tem os profissionais na escola, né, com relação à equipe pedagógica, e você tem uma parte da carga horária também definida para isso. Então, nós temos, por exemplo, um regime de 30 horas, a gente dá 20 em sala de aula e 10 fica para o trabalho pedagógico. Então, essas jornadas, elas são organizadas pelas equipes pedagógicas nas escolas. E continuado, né, o tema, por exemplo, geralmente a Secretaria de Educação, ela lança a jornada maior, né, para todo o estado, ela dá um tema geral e daquele tema geral a gente pode também ir trabalhando os específicos. No caso aí dessa segunda jornada, é Educação Potiguar em Movimento, que é o tema geral, que é esse movimento da implementação do currículo, da mudança do ensino médio, né? E a gente colocou a escola como autoria, a escola como espaço de autoria dos saberes docentes, exatamente para a gente entender isso, que os saberes que estão lá no território da escola, que os saberes que estão na escola, através dos profissionais dela, é o que faz a escola ficar a passos largos. Porque nós não podemos entender que a educação é corresponsabilização, né? São as instituições representadas, mas na instância escola, são dos atores que estão na escola, claro que com todo o apoio, com todo o apoio necessário. Mas esses saberes docentes, eles estão lá e muitas vezes a gente não mobiliza dentro da escola, né? Nós temos um grande número de professores, né, que tiveram seu processo de formação continuada a partir de muitas universidades, são mestres, são doutores, né? Outros que são estudiosos de diversos temas, e essa potencialidade está lá na escola. Então, como mobilizar, como articular, como criar uma rotina de constância para que o profissional se sinta valorizado e, ao mesmo tempo, atuante a ponto de ver a escola transformada, de ver a escola evoluída, né? Nós tivemos agora, sábado, em Natal, a entrega simbólica, né, do primeiro lugar do jovem senador. Primeiro lugar do Rio Grande do Norte, entre essas 610 escolas, foi uma jovem senadora de uma escola de Florânia, que é da nossa regional. Escola Estadual Tânia Amaral. É bom demais, né? Exatamente. Se essa aluna ela conseguiu desenvolver um tema pedido nacionalmente, ela está avaliada para qualquer equiparação nacional, né? E ela está pela professora que está lá. É a professora da escola, é o trabalho da professora da escola, são os processos pedagógicos da escola funcionando, né? Como a escola conduz os processos de leitura. É uma escola que se destaca e relatou a experiência em nossa jornada pedagógica sobre clubes de leitura, por exemplo. Então, os resultados, eles não são à toa. Assim como nós temos, né? Todas as nossas escolas de anos iniciais, elas são as escolas que têm o maior IDEB do Estado. Então, nós focamos geralmente nas notícias ruins, ou naquela notícia que desfaz o trabalho, ou naquela notícia que critica o que não conhece. Mas a nona regional, né, e a região do Seridó, ela é reconhecida no território nacional como uma escola que tem um processo formativo de anos iniciais muito forte. A gente precisa questionar o que é que acontece no fundamental e no médio, né? Mas os anos iniciais, eles estão muito fortalecidos, muito bem encaminhados. Muito bem. Então, vamos para frente. Saindo aqui da jornada pedagógica, nós vamos adentrar no setor de gestão. No caso, a Nona Direc
tem o setor de gestão que dá apoio às gestões das escolas, mas ligado ao setor pedagógico, é isso? Isso, vê o setor pedagógico. Existe a supervisão de gestão escolar. Então, a Ângela, ela está até aí, né, na imagem, Então, ela vai a Natal para um encontro maior para chegar e fazer o compartilhamento. Em todas as dimensões da gestão, a interlocução com todos os setores, né, do financeiro, a participação, por exemplo, a dimensão de participação é uma dimensão muito movimentada pela supervisão de gestão escolar, que é o estabelecimento e o fortalecimento dos conselhos escolares. Que abrange toda a comunidade. Exatamente. escolar. Uma gestão democrática e eletiva, ela precisa de um conselho, das pessoas articuladas e mobilizadas para discutir os desafios da escola. Então, na nossa regional, se estabelece no estado todo, né? Por meio do movimento dos conselhos escolares, e a gente tem um movimento que discuta a aprendizagem, que são os conselhos de classe. De classe. E os conselhos de classe têm regulação, têm portarias que definem, né, as fases, definem o trabalho, definem os períodos. Então, existe uma regulação, existe uma legislação, né, que é seguida e que é continuada. Então, saindo dessa imagem do encontro formativo a nível de estado, aí quando ela chega na regional, então ela começa a fazer esse acompanhamento. As comunicações são diárias com os gestores das escolas, né, por e-mail e por grupos também de WhatsApp. Inclusive a própria imagem já coloca, prática de organização e gestão. Né? Exatamente. Muito bem. Passando aqui para frente, nós vamos falar agora dos conselhos escolares. Esses conselhos, eles são formados por atores da comunidade escolar ou especificamente só da escola? Não, de toda a comunidade, que os conselhos eles trazem representantes do corpo discente, de alunos, das famílias, dos profissionais que atuam na escola, tanto professores como setores administrativos e ASGs e pessoal de apoio da cozinha, e temos também representando os próprios alunos. Então, como o nome diz, o conselho é uma representatividade da comunidade escolar. Então, todos os segmentos. Passo a passo ali com a gestão. Passo. Né? A gestão, ela desenvolve um processo de esclarecimento à comunidade do que é o conselho, qual o papel que o conselho deve exercer, e até aí para se formar um processo de eleição de membros desse conselho que passará a atuar junto à gestão. No início desse processo, nós tivemos algumas dificuldades, que tinham pessoas que imaginavam que o conselho escolar seria uma competição com a gestão escolar, né? Mas não é isso. O conselho escolar é para colaborar, para fortalecer a gestão escolar, entendeu? Porque, às vezes, quando você tem que tomar uma determinada decisão isoladamente, o peso é muito grande. Né? Então, o conselho escolar também ligado à parte pedagógica. Isso, com certeza, porque há representantes do setor pedagógico dentro do conselho também. Muito bem. E entre as funções, né, está a função também de discutir bimestralmente os resultados da escola. Então, isso é organizado através de um calendário. Todos os conselhos escolares, eles devem ter, né, em suas escolas. Se não tiver, né, deve ter publicado um calendário ordinário de reuniões ordinárias, que são geralmente reuniões mensais, né? E necessitando, o Conselho Escolar ele também tem suas assembleias, inclusive as assembleias extraordinárias, caso precise tratar de algum assunto, de alguma decisão que não está prevista ali no calendário ordinário. Que coisa boa. Então, saindo dos conselhos escolares, nós chegamos aqui numa próxima imagem que fala da gestão também, né? A questão da dinâmica desse conselho de classe, que também é ligada à parte pedagógica, sim? Sim. Mas aí o conselho de classe, no caso, ele se torna interno agora. Isso. Da própria escola, sem a participação da comunidade escolar ou também Não, o conselho escolar é aquele, como a Aguinaldo disse, que representa os segmentos da escola e que trata de todas as demandas e desafios da escola com relação a qualquer assunto, né, que deva ser discutido e dialogado para se entrar em um acordo, em uma tomada de decisão. Ele é deliberativo, né? Ele é consultivo. Essas são as funções do conselho escolar. O conselho de classe é outra dinâmica. O conselho de classe, ele discute ensino e ele discute aprendizagem, né? E como um conselho,
ele existe também com a representação de todos os segmentos, estabelecidos em etapas pela Portaria 400, é uma portaria de 2019 e que estabelece o pré-conselho, que é um momento que a escola faz, né, de escuta dos estudantes, o conselho e o pós-conselho, que o pós-conselho ele encaminha os ajustes para o bimestre, em que aquelas discussões que surgiram no pré-conselho e no conselho, elas demandam às vezes mudanças, novas tomadas, novas tomadas de decisões, né? Então, tanto se discuta ali rendimento de aprendizagem, como de participação, como de processo pedagógico, como ciclos formativos que a escola tem, como o desenvolvimento da autonomia dos estudantes por meio de diversas ações de protagonismo. Então, o conselho de classe ele é um lugar que o jovem e que até o estudante, por meio dos anos iniciais, que a gente tem os conselhinhos de classe, eles têm a autonomia de dizer e de avaliar o que está indo bem, o que não está, que sugestão ele dá. Então, é a participação efetiva da voz dos estudantes e da voz dos professores. Muito bem. Então, o conselho, para quem está em casa, o conselho escolar ele é mais abrangente, um pouco mais aberto, e o conselho escolar, o conselho de classe ele vai se tornar um pouco mais a nível de escola, enquanto professores e alunos. Discute ensino e aprendizagem. Muito bem, muito bem. Então, saindo aqui, do conselho de classe, nós chegamos aqui no setor financeiro. Quando eu falo de PDDE e PAG, tem uma diferença entre ambos? São instrumentos, né, de disponibilidade de recursos nas escolas, certo? Via Secretaria de Educação, e que reparte efetivamente na utilização dos recursos encaminhados. Tá? Nós temos ainda o recurso para merenda escolar, certo? E hoje, atualmente, nós temos uma inovação no sentido do PDDE, do PAG predial, que é um recurso destinado à manutenção das escolas, né? Dividido em 3 processos de infraestrutura, né? De baixa complexidade, média e alta complexidade. Então, isso aí faz com que a escola seja disponibilizada de um determinado recurso de acordo com o porte da escola, de acordo com o número de alunos, para, por exemplo, a própria escola ter recursos para trocar uma lâmpada, trocar uma tomada, trocar uma porta, melhorar um banheiro. Agora, então, sem esses recursos, a escola não sobrevive, né? Não sobreviveria, ficaria muito difícil, né? Porque ela teria que tirar do seu recurso, que é o PAG, que é um recurso para administrar a escola. Então, muitas vezes você faz uma instalação de ar-condicionado, tirando do PAG, e lá na frente ia faltar recursos, né, efetivo para uma outra atividade necessária, certo? A compra de equipamentos, por exemplo. Tá? Então, o PAG predial é especificamente para ser utilizado na manutenção das escolas. Então o PAG, ele é Estado? Estado. E o PDDE é federal. Porque é o conjunto de... É programa Dinheiro Direto na Escola, né? É um conjunto de recursos que são de porte federal que vem para apoiar os estados nessa manutenção. Por exemplo, os projetos pedagógicos, eles são financiados geralmente pelo PDDE. Né? Exemplo, na implementação dos itinerários formativos. Então, é um PDDE que vem definir aquele plano. Nós tivemos agora um fortalecimento das escolas, né? Com relação às famílias, ao acolhimento, a trazer a família para a escola. Então, isso teve financiamento por meio de um programa chamado Programa Educação e Família, que faz parte do PDDE. E o PAG são todos os apoios financeiros que o Estado dá. Né? Mas lembrando que esses recursos eles são fiscalizados pelo setor financeiro da regional, né? Para que a gestão da própria escola, porque cada escola tem um coordenador financeiro, né? Quem faz parte da gestão em que ele vai organizar essa prestação de conta e efetivá-las. Então, até o setor financeiro dá treinamento também. Sim, claro. Nós temos treinamento, o setor tem treinamento constante. Porque são regulações que vêm do Fundo Nacional, né, do Desenvolvimento da Educação, que é o FNDE. Então, essa regulação, as formas de que objetivo cada programa tem, né, e como cada programa é prestado conta, são definidos nacionalmente. Isso aqui é até um tapa para quem está em casa, para começar a perceber que manter uma estrutura
pública, que inclusive essas estruturas são mantidas por nós, né, através dos nossos impostos, e que para muita gente que está em casa acha que é mil maravilhas, é muito fácil gerir uma escola, né? É complexo. Eu sempre costumo dizer, e algumas pessoas concordam comigo, seria importante que cada professor, um professor de cada área, passasse pela gestão da escola. E você sabe exatamente o que isso significa, né? Por quê? Porque você tem um outro olhar, uma outra dinâmica. Você sabe que as coisas não dependem só exclusivamente de um desejo seu, de um desejo da comunidade. A coisa é muito mais ampla do que realmente às vezes acontece a necessidade propriamente dita. E você tendo essa noção, você vai ter outro olhar, outra compreensão, né? Você vai, puxa, eu tenho que pensar, eu tenho que reavaliar a determinadas atitudes ou palavras, porque a situação não é como a gente pensa. Se cada professor passasse por esse processo, deixaria de meter o dedo na ferida constantemente, né? A decisão, ela nunca vai ser pessoal, né? Ela vai ser numa função coletiva, em virtude do coletivo e regulado. Né? É porque muitas vezes é mais fácil meter o dedo na ferida do que meter a cara a tapa, né? Assim que diz. Mas vamos para frente. Saindo aqui do setor financeiro, nós chegamos aqui no Sigeduc. Para quem está em casa, que muitas vezes no final do ano vai fazer a solicitação das matrículas para os filhos, nesse tal de Sigeduc. E para muita gente ainda é um bicho de sete cabeças. Afinal, o Sigeduc, que sistema que amedronta tanta gente é essa, hein? No período de matrículas? É porque é uma questão de cultura, né? Nós fomos condicionados e vivenciados para um período de matrícula onde havia aquelas pessoas na frente da escola, dormindo para segurar uma vaga, coisa e tal. E às vezes até brigando. Né? Até brigando. Muitas vezes, assim, nós sabemos, por debaixo do pano, sendo negociadas determinadas vagas, né? Mas hoje em dia não. É um sistema que democratizou o sistema de matrícula nas escolas, certo? O acesso é aberto a todos. Transparente. Né? Transparente. Nós sabemos que, mas eu não tenho computador, eu não tenho internet, mas a escola disponibiliza. Ou então outros órgãos ligados à educação disponibiliza a possibilidade de você fazer uma solicitação de vaga no sistema. Entendeu? Para quem está em casa compreender que todo o sistema eletrônico das instituições, das escolas, passa pelo Sigeduc. O Sigeduc é o sistema de gerenciamento, né? Está diretamente ligado ao GPD, com todo o processamento de dados que envolve a educação, sejam eles dados funcionais, sejam eles dados de matrículas ou de rendimento, né? Ou até da nossa história. É importante saber, né, que sempre até o nosso histórico de atualização de formação precisa estar lá. E que a Nona Direc possibilita essas formações também, né? Esse acompanhamento. Sim, claro. Muito bem. Porque, inclusive, é bom nós deixarmos que esse processo está sendo ampliado, o Sigeduc, ele passa por constantes atualizações, certo? Determinadas dificuldades que nós tínhamos no ano passado, esse ano já não vão mais existir, certo? Porque sempre há uma preocupação de que haja uma atualização e que a disponibilidade de acesso seja cada vez maior. Para todos, alunos, professores, pais, gestores, tudo se faz, tudo se registra através do Sigeduc. Todas as informações relativas ao censo, né, escolar são de muita importância. Sigeduc também. E o Sigeduc, assim, sempre foi uma luta de nós, como servidores estaduais, fazer a sincronização. Né? E esse ano nós estamos até vivendo isso, né, Aguinaldo, dessa semana, que é a sincronização do Sigeduc com o censo escolar. Então, isso também é uma mudança que a gente torce para ser boa, né? Então, saindo aqui do Sigeduc, nós chegamos aqui na formação do censo que a professora acabou de falar, né? Em que se baseia o censo escolar? Que ferramenta é essa? Tem a ferramenta própria, né, do censo, de coleta de informações por escola. Em cada escola, quem na nossa Direc faz a organização é a inspeção escolar. Então, faz a formação tanto dos profissionais na escola que estão responsáveis junto aos gestores, porque quem é responsável nato na escola é o gestor, né? Mas a formação envolve outros profissionais
E também a inspeção escolar da Nona Direc faz com os municípios e as escolas privadas. Então, todos os dados do censo relativos, né, os dados pessoais, A esse censo relativos à relacionado aos matrícula. alunos, quem está matriculado. Não é só isso? aos alunos, a toda a condição da escola, inclusive de infraestrutura. Todos os dados lá, por exemplo, o fato de uma escola ter sala de recurso multifuncional, né, que é para atendimento à educação especial, que é uma modalidade, né, da educação básica. Existe a entrega dos laboratórios pelo MEC, mas depende de como a gente está informando isso no censo. Então, a informação do censo, ela define quantos livros vai chegar na escola. A informação do censo define quantos alunos estão matriculados e quanto a escola vai receber de merenda. A definição do censo, ela define os recursos que a escola vai receber. Esse censo é atualizado. E o censo é atualizado, né, de um ano para outro, fecha no... Por exemplo, Então é um detalhamento isso, pesadíssimo, importante, né? porque os dados recolhidos agora, nesse período, Vão servir para o ano seguinte. vão servir para o planejamento de recursos para o próximo ano. Muito bem. Entendeu? Então, por isso que nós fazemos hoje, estamos desenvolvendo atualmente uma transição, uma migração de dados, uma sincronia de dados, justamente para nós podermos alimentar esse sistema, para nós podermos ter os recursos devidos que possam cumprir as nossas demandas. Muito bem. Entendeu? Então, Esse saindo, pedido possível. então, saindo aqui do censo, nós chegamos aqui no processo de formação de vocês enquanto agentes que estão à frente da regional. Nós tivemos, sempre há, anualmente, esse seminário de regime de colaboração, quando há a celebridade de convênios entre o Estado e municípios, certo? E aí, por esse sistema de colaboração, nós temos a questão do transporte escolar, que é uma referência anteriormente. Aí temos a questão da liberação de professores, para haver esse convênio entre estados e municípios, que possa prestar serviço a um ou a outro, certo? Existe também a questão da interação com base na qualificação dos professores. Existe, por exemplo, nós teremos agora na próxima semana, da Secretaria Municipal de Educação de Corrais Novos, um encontro de formação de professores do ensino infantil, certo? Então, quer dizer, são informações que são trocadas, que são divididas entre o ente estadual como municipal, no sentido de agregar cada vez mais o desenvolvimento educacional. Como equipamento público, né, o regime de colaboração, ele estabelece também a rede de apoio que a gente tem nos municípios. Por exemplo, nós somos escolas estaduais distribuídas nas cidades, mas a gente tem as secretarias municipais, o município ali para nos dar apoio. Por exemplo, a busca ativa, né? Saber onde estão os alunos. Quem sabe onde estão as crianças que têm direito à educação e devem estar matriculadas na escola. A Secretaria Estadual, a Secretaria de Saúde e a escola. Né? Então, o direito... Estado e município tem que acontecer. Sim, exatamente. é fundamental. Então, a função de busca ativa, ela é complementada, né, por essas colaborações. Então, saindo aqui da formação que vocês participam, aí nós chegamos aqui nesse compartilhamento das informações que vocês recebem para as outras escolas. Não é assim? Muito bem. Isso é feito constantemente. Muito bem. Saindo aqui dessa próxima imagem da rotina pedagógica, aí nós vamos chegar aqui nessas avaliações externas. Quando eu falo em avaliações externas, isso é no âmbito de todas as escolas, de todas as cidades? Sim. Tanto nacional, né, nós temos o Sistema Nacional de Avaliação de Educação Básica, né, o SAEB, inclusive com aplicação esse ano em outubro. Nós tivemos durante o período da pandemia. Em 2021 e 2021, assim, a gente responde pelos dados ainda dos alunos voltando às escolas. Então, nós tivemos uma participação muito pequena, exatamente
Por exemplo, hoje, se você pesquisar por que a nona regional não tem IDEB das escolas de ensino médio, porque não houve 80% de participação dos estudantes. E onde estavam os estudantes? Estavam retornando da pandemia. Então, esse esclarecimento de que, por exemplo, o IDEB do Estado é 3, mas o IDEB do Estado é 3 em que contexto? Em que situação? A gente está falando de quê? Né? Complexidade. A gente tem isso. E o uso pedagógico das avaliações externas é exatamente para guiar esse planejamento da escola, o planejamento do ensino. O que é que o professor precisa refletir sobre o seu planejamento? Então, nós temos a avaliação nacional, que é externa para todas as escolas, independente de ser municipais ou estaduais, e a gente tem a avaliação no estado do Rio Grande do Norte, que é externa à escola da rede estadual e interna ao estado, que é o CIMAIS. Né? Então, nós temos plataforma própria e sistema próprio de avaliação da rede estadual. Muito bem. Vamos para frente. O CIMAIS, que a professora acabou de falar, não é? O RN Aprende é uma grande ação e investimento do governo do estado para avaliação formativa. O que significa isso? A avaliação formativa é em tempo real, dentro do primeiro semestre, a gente mapear por escola e por desempenho de estudante entre aqueles itens da prova dessa avaliação interna ao Estado, que é o CIMAIS, quais são os descritores que os estudantes responderam e acertaram e quais os que eles não acertaram. Como é que o item está elaborado? Como é que aquelas questões estão elaboradas e o que é que esses indicadores da plataforma, né, do RN Avalia pode dizer à escola para a escola replanejar no segundo semestre. Então, um dos nossos temas da segunda jornada pedagógica, que é presencial e é com todas as escolas, em 2 polos, como a Aguinaldo falou, é exatamente para a gente tratar dessa responsabilização, né? Dessa corresponsabilização. E saindo lá do CIMAIS e entrando nesse RN Avalia. Isso, que eu ia falar agora. É assim, nós temos qual seria o objetivo principal desse RN Avalia? É para que, visando o SAEB em outubro, que ela citou, nós possamos ter um resultado mais positivo, porque no momento que você retorna à aprendizagem paralelo ao andamento do conteúdo, você vai fortalecer esse processo de aprendizagem, já que você identificou, né, quais são as deficiências e onde você pode atuar, não isoladamente, mas em parceria, em continuidade com o conteúdo que você está ministrando. É importante uma reflexão. O SAEB, ele avalia as etapas. Então, ele avalia as séries finais das etapas. Segundo ano dos anos iniciais, né, que não fazia, que entrou agora. Aí a gente tem o 5º ano, encerra qual etapa? Fundamental, anos iniciais. Aí a gente tem o 9º ano, que é avaliado na etapa, e tem a terceira série do ensino médio. Qual é a diferença do RN Avalia, né, e da avaliação interna ao Estado? É esse o objetivo geral da etapa, como a Aguinaldo colocou, né, e também do processo. Então, o RN Avalia, ele tem a função da avaliação formadora. Por que é formadora? Porque está em tempo hábil, está no semestre. Pode-se olhar o bimestre. Isso. O professor pode refletir antes de ser avaliado. Né? E isso é inédito para a rede estadual, eu me orgulho muito. Há uma complexidade por trás disso, mas são muitas ferramentas que e a compreensão, né, avancem, que as pessoas, nós, enquanto rede, né, todos nós precisamos compreender esses objetivos, que eles têm funções diferentes. E isso é um grande investimento, com a plataforma mapeada por turma, inclusive por estudante. Muito bem. Vocês que estão em casa, tudo isso que está sendo colocado aqui é financiado por vocês, viu? Então, cabe a vocês continuarem cobrando e aquelas pessoas que não estão cobrando, começarem a cobrar melhorias. Para isso que nós estamos falando aqui, para a educação, para as escolas que os filhos de vocês fazem parte. Então, dando continuidade, saindo aqui do RN Avalia, nós chegamos nesse PROALI. É um programa de alfabetização e letramento voltado à EJA? Voltado aos anos iniciais do ensino fundamental. Do ensino fundamental. Com material próprio, estruturado, com formação de professores estruturada. Então não tem nada a ver com a EJA? Ou é a EJA? Não, é de alfabetização e letramento do fundamental, anos iniciais. Muito bem.
E que é acompanhado através de ciclos formativos pelo setor pedagógico da regional. Exatamente. Por meio de uma assessoria. Aí, isso aqui, esse processo de certificação. Aí, no caso, agora eu volto para a EJA. Para a EJA, perfeito. Isso aí foi um programa lançado com o objetivo de diminuir, né, o analfabetismo, o índice de analfabetismo no Rio Grande do Norte. Inclusive, agora eu estou lembrando que a professora Luma, quando esteve aqui no nosso primeiro programa com o SEJA, né, a professora Teresa Bezerra, ela falou sobre esse projeto, Sempre é Tempo de Aprender. Isso. Muito bem. Esse projeto vamos partir agora para a segunda etapa, a segunda formação de novas turmas, entendeu? E nós tivemos, acho que 6 municípios que aderiram. Aí voltando àquela questão regime de colaboração. Da colaboração, a importância da participação dos municípios. Tiveram uns que se negaram e coisa e tal, mas o sucesso do primeiro que foi realizado no final do ano passado, nós temos a percepção que agora, ao iniciarmos um novo processo da segunda etapa, nós teremos um número maior de municípios envolvidos. Então, foram pessoas que se alfabetizaram, serão agora certificadas, certo? E elas estarão aptas a ingressar, dar continuidade através do EJA no seu processo educacional. Foram 19 turmas, né? Envolveu 284 alfabetizandos. Nós tivemos o processo de certificação e nada melhor do que o depoimento deles mesmos, de se orgulharem, de poder assinar o nome, de poder ter, a partir de agora, uma escolarização, né? Então, isso depende muito também de como os municípios abraçam. Como a Aguinaldo disse, a gente tem 12 municípios, 6 aderiram, mais 6 que eu penso que para o ano de 2023 vão entender que é uma política de alfabetização efetiva, que de fato mostrou resultados, e são coisas que ficam internas à DIREC que de repente não se repercutem, né? Mas a gente precisa dizer, precisa elogiar e precisa dizer que deu certo. Deu certo demais. Né? Coisa boa. E que vem a segunda etapa e que dê mais certo ainda, né? Exatamente. É que aqueles gestores que não aderiram que possam realmente ter outra... Que os currais têm que ser desfeitos. Porque, exatamente, há um investimento na contratação de mediadores, o Estado que ficou com essa responsabilidade, o Estado também organizou todo o material dos alfabetizantes, então a gente faz entrega de material, a gente faz a publicação do edital para a escolha dos mediadores, né? Nós fazemos as interlocuções, quem é coordenadora na nossa regional é Luma Carvalho, que esteve aqui, né? Ela faz a interlocução com os secretários de educação, nós também fazemos, né? Vamos lá apoiar. E muitos, o bom é a escuta dos próprios secretários de educação, né? De como se sentiram valorizados. Então, saindo do projeto, né? Desse projeto Sempre é Tempo de Aprender, nós adentramos no projeto da RPTV, que é ligado à Nona Direct também, né? Isso. Atualmente... De uma forma geral, a RPTV, ela abrange todas as escolas, tem polos relacionados a isso? Não, por uma questão técnica, né? Porque a RPTV, ela exige um investimento de recursos, né? É uma política que está sendo discutida para ter ampliação em diversos outros municípios e outras DIREC, nós não temos totalmente. Por exemplo, esse ano nós tivemos o fortalecimento e a criação de uma estação de TV em Mossoró, Pau dos Ferros, e a outra eu acho que é a Sul, não me lembro qual é exatamente. Só tem Natal e Currais Novos atualmente. E nós temos as escolas que sustentam, quando tiveram ainda esse recurso, que é em Acari, a Dr. José Gonçalves, e em Florânia, até Unha Amaral. Isso. Com outros recursos, de outros programas, eles continuaram fazendo a manutenção da RPTV. Mas então, ligado ao sustentou ao Polo Central, que é Currais Novos, né? Quem está à frente é Ana Paula, Maria. No estado só Natal e Currais Novos. Sim, atualmente sim, mas hoje há um projeto de abrangimento. Para a Nona Regional segurar. Tem sido muito grande. Vamos para frente? E essa moça aqui, ela saiu da EJA? Saiu da EJA. E conseguiu mostrar que a educação de jovens e adultos também pode ser o caminho, né? Exatamente. Muito também bem. É e para a regional isso é bom, né?
É prazeroso. Prazeroso, perfeito. Muito perfeito. bem. É o Vamos à resultado frente. de todo um trabalho Muito desenvolvido. Agora a escola de tempo integral. Inclusive ontem nós tivemos a aprovação no Congresso Nacional da lei, né, do ensino integral no país, certo? Já existiu por parte do governo um aporte para esse ano de 2 bilhões de reais para ser distribuído aos estados, para reforçar o ensino integral. E o ensino integral foi uma coisa que veio para ficar. É importante demais valorizar e para que o professor faça um bom trabalho, que ele possa desenvolver uma atividade constante, para os alunos poderem desfrutar de uma educação que ele possa ser, como o Elba colocou anteriormente, protagonista, certo? Você é conhecedor disso pela experiência que você adquiriu lá no Tristão de Barros. E o ensino integral está se fortalecendo no dia a dia, está sendo ampliado, certo? Nós tivemos mais 2 escolas que iniciaram esse processo a partir desse ano de ensino integral, as 2 em Florânia, certo? Uma de ensino fundamental anos finais e outra de ensino médio. Então, que foram somadas as nossas outras 6 escolas que já existem. Então, isso está mostrando que realmente é muito importante, muito fundamental esse ensino integral para toda a comunidade. Eu sou um defensor assim, da educação Com certeza, integral, com certeza. Quer dizer, da escola em tempo integral. É. Né? Eu acho que é justamente um processo que afasta Sim, perfeito, o adolescente, perfeito, o jovem perfeito. ali daquela área de vulnerabilidade, né? Relacionada a determinadas situações, né? Com ou sem recurso necessário, mas está com existindo, certeza está caminhando. Que é o caminho. Mas né? com essa Tem um aprovação tempo e um ontem espaço vai seguro, fortalecer. né? Muito bem. E para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, já que nós ultrapassamos um pouquinho, mas é porque a nona regional, como ela é muito grande, né? Ela tem muito o que apresentar, porque nós estamos falando de uma regional que toma conta de 12 cidades e 33 escolas. Para a gente finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que vocês falassem como é que funciona hoje, como é que está andando, né, o setor da inclusão de vocês, relacionado às escolas que a nona regional comanda. De vento e poupa. E uma ação muito grandiosa foi essa que a Aguinaldo citou, do Festival Paralímpico. Né? Muito bem. Eu posso dizer que esse setor da inclusão, esse GEA, é um braço de ramificação do setor da inclusão? Sim. Com certeza. É um grupo, né, de estudo, aprender a aprender. O GEA é um processo formativo com cronograma mensal, todo mês, em regime de colaboração com o município e com os profissionais de toda a regional, das 12 cidades. Então, eles se deslocam, eles têm os temas discutidos, os fazeres discutidos. Nós tivemos 2 encontros, vamos para o terceiro. O primeiro encontro, ele reuniu realmente uma revisão, não foi um tema de discussão, né, específica de formação, mas foi o alinhamento das atribuições sobre as funções dos profissionais envolvidos. Né? Hoje a gente tem os cuidadores, a gente tem o professor auxiliar, a gente tem o professor da sala de recursos, que são outros conteúdos. A gente precisa fazer a articulação e a integração entre os profissionais do ensino regular, né, com os da sala. Então, esse movimento precisou ser alinhado. E nós tivemos aí também a identificação de vários atletas, né, como a gente colocou, paralímpicos, que inclusive foram classificados para etapas nacionais. Foram a São Paulo, né, e estão lá dando depoimento de como também se engrandeceu. No caso, essa última imagem aqui, os alunos que foram... A delegação, exatamente, encaminhada para São Paulo. E que esse ano vão para Belém do Pará. Então, hoje o setor da inclusão, da Nona Direc, abraçado por todos os outros setores, inclusive se fortalecendo também dentro do esporte. Sim, um trabalho integrado. Muito integral. Isso é bonito, né? Nós temos várias escolas com profissionais específicos acompanhando, se dedicando para fazer com que esse processo de inclusão realmente ele se efetive. Claro, ainda há necessidade de nós temos novos profissionais contratados, de termos novas escolas inseridas nesse programa, mas tudo faz parte de um processo.
Nós tivemos uma vitória muito grande, que eu digo aqui nós, do setor educacional de modo geral, pelo fato de desses cuidadores, né, hoje serem todos exigido um curso auxiliar de enfermagem, técnico de enfermagem. Então, isso vai ser muito importante, né? Isso vai fazer com que haja uma valorização e um fortalecimento desse segmento de atuação para atender as necessidades de determinados alunos. Que coisa bacana. Meus queridos, dizer para vocês foi um prazer muito grande ter recebido vocês aqui. E vocês já estão convidados, intimados, a daqui a 6 meses vocês retornam para uma segunda rodada, né? Em que nós vamos possibilitar mais uma vez que as escolas que vocês representam, né? Que vocês tomam conta, venham se apresentar mais uma vez, né? E agradecer à professora Elba e deixar a senhora à vontade para quem está em casa fazer um convite, caso seja necessário, às estruturas da Nona Direc e saber como é que uma engrenagem dessa funciona, dando suporte a 12 cidades e a 33 escolas. É uma engrenagem, né, que precisa ser colaborativa e humana antes de tudo. E as nossas grandes ações são as articulações e as mobilizações dos processos para chegar na ponta. Né, para a gente se comprometer, de fato, com a aprendizagem, para a gente, do lugar que está e na perspectiva que está, na atribuição que está, pensar assim, o que é que eu estou fazendo efetivamente para aquele aluno aprender, né? Porque é a atividade fim. Então, é esse cuidado que a gente sempre tem, né, nos processos, sejam eles pedagógicos ou administrativos, mas com a clareza dessa finalidade. Muito bem. Professor Agnaldo? Nós agradecemos a oportunidade de nós expormos, né, o trabalho executado pela Nona Direc. Temos um compromisso, né, muito grande em continuar desenvolvendo esse trabalho, que é tão bem visto pela comunidade, e, ao mesmo tempo, agradecer a participação de todos que fazem a Nona Direc. Sem eles, nós não teríamos alcançado o nível que nós alcançamos e continuar na caminhada, desejando de apoios como pessoas como você e da instituição TV Campo. Então, para vocês que estão em casa, esse foi mais um programa Educação em Evidência. Só que hoje ele foi diferente, né? E passou um pouquinho mais do tempo estipulado, só que foi justamente para mostrar que a Nona Direc, a Nona Regional de Educação e Cultura, não é? Ela funciona justamente dessa maneira, dando suporte a 12 cidades e a 33 escolas. Então, eu gostaria de finalizar para vocês dizendo o seguinte, ó, a Nona Direc, ela vem descobrindo caminhos, fortalecendo ações e praticando ideias. Esse é o programa Educação em Evidência. Que Deus possa abençoar cada um de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir.